a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Hoje, 10 de julho de 2021, sábado, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para os discípulos basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vimos na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, Jesus continuando então as instruções aos seus discípulos. No Evangelho de ontem ele diz que envia os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos, né? Nos evangelhos anteriores, e Deus vai dando as instruções. Por fim, Jesus diz então para não ter medo desses que podem matar o corpo e não fazer nada com a alma. Antes temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Pois Jesus diz que estaremos como cordeiro no meio de lobos e que o mundo vai procurar nos destruir. Por isso Jesus diz então para não ter medo, porque poderão nos levar ao juiz, aos tribunais, aos governadores de Jesus do Evangelho de ontem. Pois bem, não temei essas pessoas, não temei o povo, o mundo, que pode apenas matar o corpo, e nada acontece no mundo sem a permissão de Deus, e que nós valemos mais, portanto, do que os pardais, que nós valemos mais do que as aves do céu, e assim sucessivamente. Vai dizendo Jesus, fazendo uma comparação lá no versículo 29. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo para nós não termos medo de falar dele, de anunciar o seu Evangelho a todas as criaturas, em todos os lugares, para nós testemunharmos Jesus, falar bem de Jesus para as pessoas, porque assim Jesus, então, no final dos tempos, falará bem de nós para o nosso Pai. Agora, aqueles que negarem Jesus diante das pessoas, dos tribunais, também Jesus nos negará diante do Pai. Trazendo esse Evangelho para o nosso dia de hoje, para a minha vida, para a sua vida, o que estamos fazendo? Somos discípulos missionários? Estamos tendo medo de falar de Jesus? Estamos tendo medo de ser de Deus, de nos comportar como verdadeiros cristãos, de falar de Deus, de ser de Deus, de testemunhar Jesus Cristo no trabalho, na escola, na faculdade, na família, no ônibus, na vizinhança, em todos os lugares?
ou nos comportamos como pagãos em todos os lugares, só para não sermos considerados retrógrada, padreco, freirinha, papa hóstia e outras coisas mais? Será que nós estamos testemunhando a Cristo ou estamos negando a Cristo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas negações? Alguém que pode nos ajudar em todas as ocasiões é o próprio Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem a graça e o poder de testemunhar a Cristo para nós. E Jesus já falou no Evangelho esses dias que em meio às multidões, que em meio às dificuldades, que em meio às prisões, etc., o próprio Espírito Santo falará por nós, para não termos medo. Pois bem, na terceira etapa da Lectio Divina, a oração. Rezemos a Deus pedindo esta graça, então, a graça do Espírito Santo, para termos força, coragem, ousadia, desassombro, um ardor missionário, a fim de anunciar a Jesus. Doe a quem doer, anunciar a Jesus a verdade, anunciar a Jesus o caminho, anunciar a Jesus a vida, para que todos também possam ter esta vida plena, a vida eterna, a vida em Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.